A paz do Senhor Jesus Cristo, em alguns minutos, Deus irá falar contigo. Eu estava ouvindo o hino, a qual o Senhor falava muito comigo. E essa palavra desse hino está escrita lá em Isaías, que diz assim: nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais, aleluia, vão olhar para você e te, aleluia, desprezarão. E eu, por muito tempo, vivi um processo de rejeição. Por muito tempo, eu vivi um processo de aceitação. Era muito difícil para mim aceitar quem eu era em Deus. Porque eu queria ser o que os outros queriam que eu fosse. E não aquilo que Deus queria. Porque eu queria ali agradar as pessoas. Só que quando eu agrado as pessoas, eu desagrado a Deus. E o processo de aceitação doeu muito para mim. Mas eu tinha que aceitar quem Deus queria que eu fosse. E você sabe que hoje, você ser usado em profecia, em revelação, é algo dolorido demais. Tem pessoas que olham para você e olham com um olhar de desprezo. Tem gente que Deus levanta que lhe ama. Só que tem pessoas que caminham com você toda a vida, lhe conhece, sabe quem é você. E devido ao chamado que Deus tem na sua vida, porque é diferente, já começam a lhe olhar torto, diferente. Eu confesso para vocês que eu lutei muito para aceitar quem eu sou em Deus. Eu lutei muito para fazer a vontade de Deus. Eu não queria, porque eu queria ser igual às outras pessoas. Eu queria parecer com as outras pessoas, eu queria pregar. Eu não queria que Deus me usasse na revelação, eu não queria que Deus me usasse na profecia. Eu simplesmente queria ser uma pregadora, ou então ser uma cantora. Só que Deus nunca disse para mim que eu ia ser pregadora. Deus nunca disse para mim que eu ia ser cantora. Mas quando eu me converti, com uma semana, Deus disse para mim: e eis que eu te levantarei como profeta. Eu nem sabia o que era. E com mais ou menos 1 mês, 2 meses no máximo, Deus já começou a me usar. E eu começava a ver as pessoas, o que elas estavam pensando, e eu não entendia. Eu dizia: eu estou ouvindo o que as pessoas estão dizendo, eu estou vendo dentro delas, eu não estou entendendo, porque quando Deus ele nos entrega um dom, no início a gente não entende muito bem, parece uma confusão, só que depois Deus vai alinhando tudo e você começa a entender. E eu comecei a usar o dom que Deus me deu. Só que eu fui muito exprimida. Eu fui muito maltratada. Eu tenho 18 anos que Deus me usa em profecia. Mas eu digo para você, não é fácil. Eu engavetei o meu dom durante 5 anos. Eu disse a Deus que eu não ia mais usar. Eu disse a Deus: Senhor, eu não vou usar mais, porque eu não aguento. Esse povo é rebelde. Esse povo, quando é coisa boa, eles estão do seu lado. Mas quando você profetizar algo que o Senhor mostra que vai acontecer, que não agrada, ali eles começam a se levantar contra você. E eu disse a Deus: não me mostre mais, não me mande mais, porque eu não vou.
E por um certo tempo eu passei 5 anos sem usar o dom, e Deus me mostrando as coisas. Eu digo, não me mostre, porque eu não vou falar. Eu não vou, eu já disse ao Senhor que eu não vou. E um certo dia Deus me deu uma revelação. E o Senhor disse, ou você faz o que eu mando, ou eu vou fazer, aleluia, isso aqui. E eu disse, não, Senhor. E o Senhor disse, porque eu lhe chamei para fazer a minha vontade. E ali, toda vida que eu entregava um recado, que eu me posicionei, eu disse, pois eu vou fazer. Mas eu estou indo fazer sem querer. E o Senhor disse, e você vai fazer sem querer mesmo. E eu comecei a entregar de novo o que Deus mandava. E aquilo ali começou a me renovar. E Deus dizia, filha, eu vou tratar contigo diferente para tu entender como é que eu trato com as pessoas através de ti. E o Senhor disse para mim assim, começa a profetizar para tu. E eu comecei a ir para o espelho. E eu comecei a profetizar para mim. Aí o Senhor disse assim, tem pessoas igual você que precisam desta mesma palavra. Então vai lá e profetiza para elas. E ali eu comecei. Eu comecei a fazer a vontade de Deus. E Deus mandou eu gravar um vídeo. Não existia lives, era vídeo. E eu comecei a postar. E eu comecei a postar. E depois começou as lives. Quando começou as lives, eu comecei a fazer. Meu pai começou a me perseguir dentro de casa. Hoje meu pai é uma bênção. Hoje meu pai é a pessoa que mais me incentiva a fazer a obra de Deus. E ele dizia, não faça isso, vão lhe chamar de doida, vão dizer que você é isso e que é aquilo. E eu disse, pai, eu só estou fazendo por obediência. Eu estou fazendo porque Deus manda. Se não fosse por obediência, eu não faria, pai. E ele disse, mas não faça. Depois ele foi pro sítio, começou as pessoas dizer para ele, eu assisto o programa da tua filha. E Deus fala muito comigo, então ele começou a entender que era um propósito de Deus. E eu estava deitada aqui e o Senhor falava sobre esse momento de aceitação. Que tem muita gente que não se aceita. Tem muita gente, aleluia, que não se posiciona. E o Senhor dizia, deserto não dura para sempre. Deus dizia para mim aqui agora, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais olharão para ti como alguém que foi abandonado, porque o Deus de Israel diz para nós que ainda que uma mãe abandone o filho, todavia ele não nos deixa. E aquele que nos chamou, ele é fiel para fazer. E ele manda eu dizer para você, ele é fiel para cumprir na tua vida. Aquele que te chamou, ele te dá respaldo. Deus diz, a pressão tem aguentado, aleluia, tem aumentado, mas você tem aguentado. Então continue aguentando. Aceite quem você é em Deus. Aceite o seu chamado. Aceite o que Deus depositou, aleluia, em você. Porque aquilo que Deus depositou em você é precioso demais. Não se compare a ninguém. Não se iguale com ninguém, aleluia. Mas faça a vontade de Deus. Foi muito difícil para mim o processo de aceitação do meu chamado. Porque eu não queria.
Mas Deus me fez entender que não é sobre o meu querer. Deus me fez entender que não é sobre a minha vontade. Deus me fez entender que é a vontade dele. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, Deus se responsabiliza por nós. Então faça a vontade de Deus, porque Deus vai se responsabilizar por você, amém? Glória a Deus.